Bom. Danilo, no último vlog, né, que o mestre postou falando sobre escolha de instrutor, de sócio, ele comentou lá que você tinha uma profissão, lógico que você ganhava muito bem, inclusive. Como foi a decisão, como partiu essa decisão de você largar, vamos dizer assim, quebrar as pontes, né, vamos dizer assim, do seu emprego, que está seguro, né, entre aspas, para realmente ficar na TSKF como instrutor? Conta um pouquinho mais desse desafio para você. Uma coisa que eu procurei aprender ao longo dos meus anos como CLT foi a importância de você planejar algumas coisas, né? Então, isso foi fundamental para eu conseguir fazer essa transição e deixar de ter um emprego seguro, que com tanta reestruturação, venda, aquisição, terceirização, banco de horas, não tem nada seguro mais. Mas seguro, vamos dizer assim, para se tornar empresário, né? O que aconteceu? Eu me preparei, primeira coisa. Como? Bom, eu quero abrir academia, então eu preciso guardar dinheiro, preciso economizar, preciso entender que eu tenho que ter uma grana pronta para investir na academia quando chega a hora. Naturalmente, eu sabia que eu precisaria fazer uma coisa que eu aprendi com uma ex-chefe minha, eu teria que compor minha renda. Então, eu sabia que com uma academia, eu não seria suficiente para viver exclusivamente do Kung Fu. Então, legal. Então, vou guardar uma grana aqui, vou ter essa grana pronta, legal. Apareceu a oportunidade, eu vou investir essa grana. Vou montar uma academia, mas não vai ser suficiente para deixar meu emprego. Então, eu vou ter que me cercar de pessoas, de sócios que sejam bons e que possam suprir a minha ausência na academia o tempo todo. Eu já vou poder estar lá de noite. Então foi o que acabou acontecendo quando eu montei a Academia da Consolação, junto com os sócios da época. Eles me supriam onde eu não poderia atender a academia. Mas eu me desdobraria para outras coisas dentro do universo da academia. Esse foi um dos fatores, que é o como eu fiz, né? Agora talvez seja interessante dizer também por que eu fiz. Isso, o pessoal que tem aula comigo lá na vila já me escutou falando isso algumas vezes, né? Eu estava na época com 27 anos, 26 anos. Faz tempo. Faz tempo. Eu sei que faz tempo. E aí eu me fiz a pergunta, né? Que é uma pergunta que normalmente se faz um pouco mais tarde, mas eu sou meio afobado, né? Eu vou gostar do que eu estou fazendo hoje, aqui nesse emprego, nessa empresa? Eu vou gostar de fazer a mesma coisa quando eu tiver 40 anos de idade? Eu vou me sentir feliz fazendo o que eu estou fazendo hoje quando eu tiver 40? A resposta foi não. Logo, veio a próxima pergunta óbvia. Tá, e se eu não vou me sentir feliz fazendo isso, o que vai me deixar feliz para que eu possa fazer aos 40 e além? Bom, eu pensei em ser astronauta, mas eu estava muito velho para isso. Falei, bom, então deixa eu ver o que mais que eu gosto. Eu gosto do Kung Fu. Então aí sim, por que não transformar o que eu gosto no que eu faço? Porque às vezes eu vejo que existe uma preocupação nas pessoas que e me entristece de ver isso em algumas pessoas. Elas veem coisas que elas gostam, mas não conseguem ver essa coisa que ela gosta como uma coisa que ela possa viver daquilo. A área que a gente atua, artes marciais, é difícil ver isso no nosso meio. Outras artes isso é comum também. Quem trabalha com música, com dança, é muito difícil a pessoa falar assim, não, eu sou músico, eu sou dançarino e eu vivo da música e da dança. Ou no nosso caso, a gente vive exclusivamente das artes marciais. É muito difícil você encontrar pessoas assim. E dá para fazer isso. É tudo uma questão de você se planejar e você pagar um preço, evidente. Nem tudo são flores, mas é possível. Desde que a pessoa queira de fato fazer aquilo e gaste o tempo, o esforço, o investimento necessário para tanto. Nesse mesmo vlog, né, que o mestre postou, ele falou lá dos temperamentos, né? E ninguém acha que descobriu que você é sanguíneo. Imagina, eu receber? Meu Deus! Você como um bom sanguíneo, você acha que na sua vida toda foi assim mesmo, de você ter um bom relacionamento social com as pessoas, de ser alegre, de você ajudar os outros, compartilhar, gostar de pessoas? Você acha que sempre foi assim? A que momento você acha que você se tornou sanguíneo, vamos dizer assim, ou você sempre foi na sua vida? A academia influenciou de uma certa maneira também para isso? Eu sempre fui assim,
uma pessoa extrovertida, vamos dizer assim. Claro, talvez um pouco diferente do que as pessoas entendam. Eu sempre fui extrovertido no sentido, topa falar em público? Topo. Você pode ir lá conversar com aquela pessoa estranha? Posso. Você vai buscar os caras no aeroporto? Vou. Eu não tenho problema assim com interação entre pessoas, interagir com as pessoas, não acho que seja um problema. Por outro lado, eu não considero uma pessoa tímida. É esquisito eu falar isso, eu sei, com a câmera ali e tudo mais, mas eu me considero uma pessoa tímida. Em que sentido? Para eu abrir os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, claro, isso muito evidentemente por minha culpa, né? O meu jeito é esse. Então, ao mesmo tempo que eu consigo ser extrovertido, brincar e tudo mais, mas às vezes sentimentos que... eu também fico triste, eu também fico com raiva das pessoas, eu tenho todos os sentimentos que as pessoas normais têm, ou quase normais, porque eu não estou exatamente normal. Mas enfim. Eu tenho todos esses sentimentos também, mas às vezes eu fico inibido, e fico tímido em expô-los. Porque eu sei que de repente pode não ser bom, eu não sei como as pessoas vão entender isso. Uma vulnerabilidade, vamos dizer assim. Sim, de certa forma, eu acho que eu expondo esses sentimentos, eu me torno mais vulnerável. Claro, uma coisa que com o tempo eu vou ter que trabalhar, por isso que eu, inclusive, tenho vários amigos psicólogos para me ajudar nessa empreitada. Você falou até de psicólogo, você tem uma instrutora, né, que é psicóloga. É verdade. Né? Você é sócio de 3 academias da TSKF, né? E eu queria que você falasse um pouco do relacionamento com os sócios, né? Porque o mestre já disse uma vez pra gente que você tem um sócio, seria como se você tivesse casado com a outra pessoa. Então você é casado 3, 4 vezes aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação com os seus sócios na TSKF. Eu tenho alguns casamentos aí com os meus sócios e a primeira coisa que eu posso dizer deles todos eles são fantásticos. Eu tive sorte de ter sócios maravilhosos em todas as academias. Vamos falar na ordem, né? Se for começar lá pela Consolação, ele tá o William hoje. O William é um cara fabuloso. Eu acho o William assim um dos melhores. Ele é sanguíneo como eu, né? Ele é um tipo de pessoa parecida comigo. E felizmente a gente não trabalha muito junto. Por quê? Raramente a gente concorda, é uma coisa impressionante. Você vê a gente discutindo, parece que os dois estão brigando. E realmente a gente não concorda um com o outro. Mas uma coisa que a gente tem muito clara, e acho que esse é o meu maior vínculo com ele, é que nós dois estamos no mesmo barco pela mesma coisa. Nós queremos levar a TSKF a ser a maior, a melhor, a mais bem-sucedida academia de Kung Fu de todos os tempos. Então a gente pode não concordar com um ponto, mas a gente sabe que num plano maior a gente vai chegar na mesma conclusão. Então como que a gente tem que fazer para um pegar um pouquinho da ideia do outro, um aceitar um pouquinho ali, um abrir mão um pouquinho dali e chegar onde tem que chegar? Então é muito comum às vezes a gente fazer coisas, que algumas surpresas que a gente vai ter ao longo do ano que a gente está trabalhando juntos, apareceram justamente porque a gente foi juntos ver. Então a gente não concordou com um monte de coisa, o que a gente concorda? Com isso, com isso, com isso. Maravilha. Então quer dizer que o negócio é bom. E geralmente quando a gente vai levar para o mestre, fala, não, realmente está num formato mais acabado, já é o que tem que ser mesmo. Além disso, eu tenho de sócios também, lá na Moca, eu tenho o Hanada e tenho o Anderson. São 2 pessoas fabulosas também. Os próprios alunos lá da Moca e muitos outros de outras unidades podem falar a respeito deles. Eles são fantásticos. O Hanada, ele é uma pessoa que mudou muito de quando começou na TSKF para hoje em dia. Continua doido, mas... Sim, o fato é que ele continua meio maluco. Mas ele se tornou uma pessoa mais incrível ainda. Eu acho que ele soube amadurecer, mas sem perder aquela jovialidade, um pouco daquela loucura que ele sempre mostrou pra gente quando ele começou lá na Matriz. Ele não perdeu isso, mas ele adicionou experiência, ele adicionou uma parceira fantástica, que é a Michelle, que é a esposa dele. Então isso só veio a somar, e hoje ele é um cara assim fora de série. O Anderson, não tem muito o que falar do Anderson, né? É só bater aí no YouTube Anderson TSKF, o pessoal já vai ver o que tem. O pessoal fala, o próprio Hanada apelidou ele, né? Ele é o Pelezinho do Kung Fu. Então a primeira coisa que chama a atenção do Anderson é a técnica dele, a qual eu aprendi bastante coisa. Vendo ele competir, vendo ele treinar, conversando com ele, eu aprendi muito com ele. Mas o Anderson, o legal dele é quando você olha por um pouquinho mais de tempo,
você não vai ver só a técnica, você vai ver a pessoa que ele é. Então é uma pessoa que escuta muito e acaba falando pouco às vezes. E ele presta muita atenção no que você fala. Então, se você perguntar, pô, Anderson, o que eu te falei ontem em tal horário, em tal lugar? Foi isso, isso e isso. Então ele tem essa preocupação de valorizar o que é dito, de escutar e dar atenção. Acho que isso é um bom caminho para ele manter o nível de evolução dele. Lá na Vila Madalena, eu tenho como sócios a Ana, a dona Ana, a esposa do mestre, e o Oswaldo. A dona Ana, sem dúvida nenhuma, ela é a melhor conselheira que qualquer pessoa pode ter. Por quê? Ah, mas ela dá 3 mortal na sala de treino e faz o básico de lança e 100 flexões na sequência? Não, esse é o Antônio. A dona Ana é aquela pessoa que vai observar uma situação e vai te falar, olha, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar certo, isso aqui você tem que tomar cuidado. Mas qualquer situação que aconteça na academia. Então, ela é a melhor conselheira que qualquer pessoa pode ter, não à toa, é a pessoa que está do lado do mestre no dia a dia. O Oswaldo é meu sócio mais novo, né, em termos de tanto de idade quanto de tempo, né? E ele está comigo lá na vila e ele, assim, para ele eu posso dizer o seguinte, ele é um cara do futuro promissor. Ele escuta o que a gente fala, ele contribui com o que ele sabe também, e não é pouco que ele sabe muita coisa também. Ele fez a faculdade de Educação Física, concluiu a faculdade dele, basicamente para agregar mais valor para o ensino dele. Então, só tenho a aprender com o Oswaldo, eu tenho aprendido muito ao longo agora de 2011 com ele, e foi muito bom ele ter essa experiência, e fora que eu vou aprender com ele a partir de agora. Então, o Oswaldo é um cara fantástico, que eu acho que está só começando as realizações deles. E aí vem um ponto interessante, que é uma coisa que eu tinha falado para o mestre antes de abrir a primeira academia. Eu falei para ele há muito tempo atrás, eu falei assim, olha mestre, se eu puder escolher, não é desmerecendo ninguém, mas se eu puder escolher, eu gostaria de ser sócio do William, do Oswaldo e do Anderson. Porque, na minha opinião, na avaliação que eu faço, esses 3 serão os mestres das próximas gerações. Hoje a gente tem uma geração com o nosso mestre, em breve teremos outra geração, não é, Sifu? Verdade. E depois vai vir uma outra geração. A minha aposta é que desses 3 vão sair os próximos mestres. E eu teria um prazer enorme de ser sócio deles. E hoje esse prazer enorme eu tenho. Eu sou sócio dos 3.